nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole na vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria. Possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, a gente vai pedir desculpas por ontem, porque o áudio ficou horrível, não sei o que aconteceu. O computador, ele tem um processador forte e ele faz um barulhão, então o microfone ele estava pegando o barulho do computador, do PC. Mas aqui é melhor qualidade, porque eu estou na rede, conectado direto no cabo, da internet, é bem melhor para mim para transmitir. Então, qualquer coisa, peço desculpas por ontem ter ficado abafado, não sei, eu acho que é porque eu fiquei muito próximo do microfone, não sei o que aconteceu. Mas hoje eu espero que melhore, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Dá um alô pra mim se ficou ruim hoje, me ajudem aí. Vamos ver o que a gente pode melhorar, né? Então a gente tá no estudo 23, essa semana. O capítulo 24 é circuncisão de João Batista. E o momento do milagre, onde Zacarias volta a falar. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. Circuncisão do João Batista. Zacarias também conhece o mistério que contém Maria de Nazaré. Uau, que legal. Vejo uma atmosfera de festa na casa ao dia da circuncisão de João Batista. Maria cuidou para que tudo estivesse bem em ordem. Nossa, que lindo. Os quartos brilham com luz. Os mais belos tecidos, os mais belos utensílios estão por toda parte. Então, tá vendo? Nossa Senhora faz a festa e usa as coisas mais novas, pro dia da festa. Então, não tem nada de errado você ter coisas novas pro dia das festas, de Natal, nas festas que você for fazer. Já sabe que Nossa Senhora também fazia a mesma coisa, Arrumar a casa, deixar a casa bonita, Isso Nossa Senhora fazia também, tá vendo? Maria se move ágil entre os grupos de pessoas, linda em sua veste branca. Há muita gente. Isabel, que eles respeitam como uma matrona, gosta muito de sua festa. A criança repousa no seu colo, já saciada de leite. Chegou a hora da circuncisão. Alguns homens dizem, vamos chamá-lo de Zacarias. Você já está velho, é bom que o seu nome seja dado à criança. Isabel exclama, não, seu nome é João. Seu nome deve testemunhar o poder de Deus. Eles insistem, mas nunca houve um João em sua família. Isabel disse, não importa, ele deve se chamar João. E eles se voltam para Zacarias. E o que você diz, Zacarias?
Você quer que o seu nome seja dado, não é? Zacarias diz que não com a cabeça. E ele pega a tabuinha e escreve: seu nome é João. E ao acabar de escrever, a sua voz continua. Porque Deus fez a mim, a seu pai e a sua mãe, objeto de um grande favor. Além deste seu novo servo, que usará sua vida para a glória do Senhor, com o passar dos séculos, aos olhos de Deus será chamado de grande, pois passará convertendo corações ao Altíssimo. O anjo disse isso e não acreditei nele, mas agora eu acredito e a luz brilha em mim. A luz está entre vocês e você não a vê. Seu destino não é para ser visto, porque o coração dos homens está cheio de outras coisas. Olha, interessante. E eles não querem se mover. Mas meu filho o verá a luz, Jesus, e falará da luz, e fará com que corações dos justos de Israel se voltem para essa luz. Bem-aventurados aqueles que acreditaram nela e sempre acreditaram na palavra do Senhor, no Verbo encarnado, Jesus Cristo. E seja bendito o Senhor eterno, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos deu um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo. Você prometeu pela boca dos santos profetas, desde os tempos antigos, que nos libertaria de nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia para com nossos pais e mostrar que você se lembra de sua aliança sagrada. Este é o juramento que você fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, sem medo, estando livre das mãos de nossos inimigos, o servimos santo e justo em sua presença por toda a nossa vida, e assim continua até o fim. Os presentes ficam surpresos com o nome e o milagre, bem como as palavras de Zacarias. Isabel, a primeira palavra de Zacarias, deu um grito de alegria e chora agora, abraçando Maria, que a acaricia alegremente. Feliz, Porque ele voltou a falar. Glória a Deus, Que felicidade. Eu vejo você e vejo seu destino feliz. Adoro em ti o Deus de Jacó, tu, meu primeiro templo, Não vejo circuncisão. Vejo apenas o que o recém-nascido, a porta diz, é levado para outro lugar, para a circuncisão. Quando o trazem de volta, o pequeno João grita terrivelmente. Nem mesmo o leite da mãe o acalma. Ele chuta como um potro, nervoso, cada dor. Mas Maria o pega nos braços e o embala e ele fica calado e calmo. Sara diz, mas veja, ele não se cala a não ser quando ela o toma nos braços. As pessoas se despedem aos poucos na sala, Maria com a criança nos braços e Isabel que está feliz. Entre Zacarias fecha a porta, ele olha para Maria com lágrimas nos olhos. Ele quer conversar, mas fica quieto. Vá em frente. Ele se ajoelha diante de Maria e ele diz, abençoe o pobre servo do Senhor. Abençoe-o porque você pode fazer isso. Você o carrega em seu ventre. A palavra de Deus veio a mim quando reconheci meu erro e eu acreditei em tudo que me foi dito. Eu vejo você e vejo seu destino feliz. Eu adoro o Deus de Jacó em você. Vós, o primeiro templo. Você é o primeiro templo, de Deus, onde o sacerdote que regressa pode uma vez rezar ao Eterno. Bem-aventurada és tu, Maria, que mereceu obter a graça para o mundo de trazer o Salvador. Perdoe seu servo se a princípio ele não viu sua majestade. Com a sua vinda, você nos trouxe todas as graças. Onde quer que você vá, cheia da graça, Deus faz suas maravilhas. Sagradas são as paredes por onde você entra. Sagradas são os ouvidos que ouvem sua voz e sagrados são os corpos que você toca. Santos são os corações, porque dá as graças. Mãe do Altíssimo, você dá a graça. Mãe do Altíssimo, virgem, profetizada e esperada para dar ao povo de Deus o Salvador. Se ser a mãe do Filho de Deus é um destino feliz, ser a mãe do Redentor deve ser um destino de sofrimento atroz. Maria sorri, corada de humildade. E ela fala, louvado seja o Senhor, simplesmente Ele é. Todas as graças vêm dele, não de mim. Ele os deu a você porque você o ama. Continue no caminho da perfeição, nos anos que te restam para merecer o seu reino, que meu filho abrirá aos patriarcas, aos profetas e aos justos do Senhor. E você agora pode orar diante do santo
Ore pelo servo do Altíssimo, e se ser a mãe do Filho de Deus é um destino feliz, ela que fala isso. Ser a mãe do Redentor deve ser um destino de sofrimento atroz. Ore por mim, hora após hora. Sinto meu peso de dor crescer e por toda a vida terei de carregá-lo. Não vejo em seus detalhes particulares, né? A Valtorta diz, mas sinto... ela não vê os detalhes particulares dela que diz. Mas sinto que será um peso maior do que o mundo repousasse sobre estes meus ombros como de mulher. E se eu tivesse que oferecê-lo ao céu? Eu sozinha, uma pobre mulher, meu filho. Agora o seu não chora, porque eu me embalo. Mas posso acalmar a minha para aliviar sua dor? Reze por mim, sacerdote de Deus. Meu coração treme como uma flor no meio da tempestade. Eu olho para os homens e os amo, mas vejo que por trás deles se vê o inimigo e que eles tornam inimigos de Deus. O meu filho. A visão termina com a palidez de Maria e aquelas lágrimas que fazem brilhar suas pupilas. A visão termina com a palidez, né? Então, total, repetiu aqui. A visão termina. Nossa, estou repetindo aqui várias vezes. Para que isso? Maria, fonte de graça para quem acolhe a luz. Eu canto para a amizade de Deus. Rezai, filhos, com as palavras do meu filho. Jesus, na sua agonia, orou para vos ensinar a orar. Então, aqui a Nossa Senhora faz um ditado para a Valtorta, né? Ela diz: para aqueles que reconhecem seu erro, se arrependem, humildemente confessam o seu erro, Deus os perdoa. Não apenas o perdoa, mas também o recompensa. Quão bom é o meu Senhor com os humildes e sinceros, com os que nele creem e se entregam a ele. Descubra o seu coração de tudo que o impede e o torna preguiçoso. Prepare-o para receber a luz, que é como um farol na escuridão, um guia e consolo sagrado. Amizade de Deus, bem-aventurança de seus fiéis, riqueza inigualável por nada. Quem te possui nunca está só, nem sente a amargura do desespero. Não cancela a dor, santa amizade, porque a dor foi o destino de um Deus encarnado. E pode ser o destino do homem, sim. A dor pode continuar, né? A gente pode continuar sofrendo. Ela diz: você que torna doce em sua amargura e adicionam a luz e carícias com os toques celestiais, que ajudam a cruz. E quando a bondade divina lhe dá alguma graça, use o bem recebido para dar glórias a Deus. Não sejam como esses tolos que fazem de uma coisa boa uma arma prejudicial, né? A cruz é uma coisa boa ser uma arma prejudicial para eles. Ou como os pródigos que transformam sua riqueza em miséria. Interessante, né? Vai ter muita coisa para a gente meditar. Vocês me dão muitas dores, ó filhos. Atrás dos seus rostos, vejo o inimigo se aproximando, aquele que ataca meu Jesus. Quanta dor! Eu gostaria de ser a fonte da graça para todos, mas muitos de vocês não querem. Vocês pedem. Você pede né, alguma coisa, né, graças, mas com uma alma que não tenha graça. E como isso pode ajudar se vocês são inimigos? O grande mistério da Sexta-feira Santa se aproxima. Ele se lembra de tudo nos templos. Mas vocês têm que celebrar e recordar no coração, bater no peito, como quem desceu do Gólgota e dizer: este é realmente o Filho de Deus Salvador. Dizer: Jesus, salva-nos pelo teu nome. Dizer: Pai, perdoa-nos. E também dizer: Senhor, eu não sou digno, mas se você me perdoar e vier a mim, minha alma será curada. E eu não quero mais pecar, para não adoecer e te odiar. Nossa, que legal essa fala de Maria. Nossa, forte, hein? Beleza, vamos meditar que a gente chega longe. Eu vou pegar o livro aqui que tá meio... Essa tradução aqui, eu vou ter que mexer nessa tradução aqui. Tá difícil essa tradução velha. Vou começar a ter que fazer eu mesma o OCR desses textos, tirados direto do livro mesmo aqui, pra ficar mais fácil pra gente. Vamos pegar o livro aqui. Então, a circuncisão de João Batista. Maria é uma fonte de graça para quem acolhe a luz. Então, a casa está em festa, graças a Deus, o dia da circuncisão de João Batista. Eu fico assim questionando, né, por que ele falou que ele se arrependeu só agora, né?
Meu Deus, como que pode ele ter demorado tanto então para se converter, para mudar de pensamento, né, o Zacarias? Eu fiquei assustada agora, né? Porque ele falou claramente, eu me arrependi, né? Mas, uau, ele se arrependeu só agora? Né? Ele viu a mulher grávida, né? Durante todo esse tempo, o barrigão, o neném, né? O neném nasceu, né? E agora só na circuncisão que ele vai e se arrepende de não ter acreditado. Então eu não entendi nada, né? Mas tudo bem. A atmosfera de festa na casa, né? Maria que cuida de tudo para que tudo esteja bonito em ordem, os quartos estão resplandecentes de luz, os tecidos mais belos, as decorações mais lindas esplendem por toda parte. Então, a Nossa Senhora que cuidou da festa, né? Arrumou tudo para a festa. Ela que resolveu tudo ali para fazer a festa. Então, não tem nada de errado fazer festa no dia do batizado. Não tem nada de errado arrumar a casa, deixar a casa sempre, né, com todos os utensílios mais belos e bonitos, novos, para quando você receber as pessoas no Natal, né, nos dias das festas. Então, Nossa Senhora fazia a mesma coisa. Então, já é uma tradição vinda de longe, assim, né? Há muita gente, Maria se move e age entre os grupos, e também ela usa a melhor roupa que ela tem. Então, também não é errado a gente ter roupas boas para celebrar, então tá tudo certo, né? Isabel, reverenciada como uma matrona, sente-se feliz em sua festa. O menino está em seu colo, farto de leite, né? Chega a hora da circuncisão e eles falam, vamos chamar ele de Zacarias. Tu já estás velho, é bom que o teu nome seja dado ao menino. Ou pessoal metido, né? Como que pode ser esse pessoal tão metido querer mandar no nome do filho do outro? Doido. Nós devemos chamá-lo de Zacarias. Meu Deus do céu, Nossa Senhora. Aí a mãe tem que falar, nada disso. O nome dele é João. Ele vai ter que dar testemunho. E é isso que significa o seu nome, dar testemunho do poder de Deus. O nome dele significa dar testemunho do poder de Deus. Então o nome do Zacarias, João, é dar testemunho do poder de Deus. João Batista. Aí eles falam assim, mas quando foi que houve um João entre os nossos parentes? Não importa, ele deve se chamar João, ela é firme, é uma mulher firme. E aí eles perguntam para Zacarias porque não acredita na mulher não, a mulher não tem voz nem vez, né, nessa época judaica aí, as mulheres não tinham nem voz nem vez, não podia nem dar palpite, né. Então eles vão pro marido. O que você disse, Zacarias? Queres o teu nome, não é verdade? Olha só, e ainda querem insistir que seja o nome dele. Ei, meu Deus do céu, povo metido, né. Até hoje as pessoas são assim, né? Muito metida, quer mandar na gente, né? Zacarias faz sinal de negação, depois pega a tabuinha para escrever. Aí eu fico assustada, porque como que pode? Só agora que ele vai voltar, a língua dele vai ser solta. Só agora que ele confessou o pecado dele, no pensamento dele, né? Só agora que ele se converteu. Assustador, mas tudo bem. E logo que terminou de escrever, acrescenta. Mas agora, né, ele fala que o nome dele é João. Escreve, o nome dele é João. Na hora que escreve que o nome dele é João, né? Dá a impressão assim, agora que esse ato que eu fiz é um ato concreto, né? Escrevendo o nome dele é João. É um ato concreto porque eu acredito, né, no que o anjo falou. O nome dele é João, que ele vai ser. Então, é muito estranho ele não só ter acreditado no anjo depois que na hora da circuncisão do menino, né? A entender. Dependia dele para poder voltar a falar. Dependia dele acreditar. Ele viu a mulher grávida, o neném na barriga e não acreditou que o menino estava lá dentro. Não entendi isso. Mas tudo bem. Visto que Deus me fez tão grande graça a mim, seu pai e a sua mãe, e a este seu novo servo, né, o João, que vai consumir toda a sua vida pela glória do Senhor. Ele vai ser chamado grande através dos séculos e aos olhos de Deus, porque passará a sua vida convertendo corações para o Senhor Altíssimo. O anjo falou e eu não acreditei. Como que pode, gente, um servo ouvir um anjo e não acreditar, Senhor? Senhor, o que está acontecendo no mundo? Né? Eu pergunto, a gente continua falando de ontem, né? Que a gente falou do padre que não acredita na santidade de um jovem, né? Não acredita que o menino pode ser santo, meu Deus do céu.
Então a gente questiona esses sacerdotes. O que está acontecendo com os nossos sacerdotes? Por que esse joio entrou na igreja e fez um estrago tão grande no coração dos nossos padres, Senhor? Porque um anjo falar e o padre não acreditar, e um sacerdote não acreditar no que o anjo vem falar, é assustador, gente. É assustador, né? É muito assustador o que acontece, o que aconteceu com Zacarias e o que acontece hoje também. O que acontece hoje também, né? Gente, é assustador o que as pessoas falam, né, da nossa igreja hoje. Falam contra o Papa Francisco. É assustador. E de uma certa forma, eles falam, é tão convincente, né? E ele está mais de mãos dadas com os poderes da terra, né? Dá a impressão mesmo. Eu defendo ele, porque eu sei que é difícil a missão dele, eu sei que é. Eu sei que ele é o Papa para esse tempo mesmo. Mas é um Papa pecador, né? Como qualquer outro Papa. Homem, pecador. Mas como está, né, investido de um poder divino, então tudo que ele faz, Deus, né, usa o que ele faz. Deus, ele é assim embaixo do que ele faz, né? Porque o poder divino ele tem nas mãos. E Deus não retira esse poder do Papa, tá? Deus não retira. O Papa pode fazer coisas absurdas, mas Deus assina embaixo. Está dentro da divina vontade. Deus vai e usa aquele ato do Papa para o bem. Para levar a igreja até onde Deus quer. Né? E assim, o que Jesus mostra para mim, diante dessa circunstância dos sacerdotes, do Papa, da igreja, essa circunstância toda? O que Jesus mostra para mim? Vou ser muito clara para vocês, igual eu fui ontem. Muito objetiva, muito clara, não vou ter medo de falar as coisas que Jesus me mostra. Ele fala assim que a igreja, sim, está contaminada demais, né? Ele fala assim. No livro do céu, ele fala que os padres estão tudo contaminados. Ele fala muito mesmo. Porém, a divina vontade, ela usa tudo isso. Ela consegue, assim, é uma vontade permissiva de Deus, da liberdade do homem. Ele mantém com amor a igreja, como eu disse ontem, o amor tolera tudo, né? Mantendo as coisas como elas estão, deixando o homem livre para fazer o seu destino, né? Para poder seguir o seu caminho. Vai julgar todo mundo, vai julgar cada padre, cada sacerdote, cada papa, vai julgar todos os bispos, vai julgar todos os religiosos, vai julgar todo o povo de Deus, os leigos, vai julgar todo mundo particular. O que a pessoa fez vai ser tudo colocado na balança da justiça. Alguns vão ser condenados e outros vão ser admitidos, vão ser perdoados, dependendo da fé que tem e do arrependimento que tem. Normal. Né? Se a pessoa, no seu encontro com Deus, ela se arrepender do que ela fez, ela tiver consciência do que ela fez, ela vai ser perdoada e vai ser levada ao purgatório. Isso aí a gente já sabe, não vai mudar nada essa ordem. E Deus, como eu disse ontem, o amor tolera por enquanto. O amor tolera por enquanto. Tá? Por enquanto. No céu não entra o pecado. No céu não tem essa tolerância. A gente sabe muito bem. No céu não tem. Então, ontem eu estava falando sobre essa tolerância de Deus aqui na terra. Ele está mantendo o joio e o trigo crescendo junto. Ele mesmo fala, Jesus fala, deixa que cresça junto. Depois os anjos do céu vão separar. Então, está tudo crescendo junto. Né? Mas o que Jesus mostra para mim? Está repetindo o que aconteceu na época dos judeus. Está vindo uma renovação. Quando foi a renovação? A segunda renovação do mundo foi quando Jesus veio para a terra. O que Jesus fez? Acabou com o templo de Jerusalém, filho. Acabou, decretou o fim daquela era toda. Decretou o fim de todos aqueles sacrifícios, de todo aquele sacerdócio daquela época. Né? Decretou o fim do judaísmo, praticamente. Acabou com os judeus. O judaísmo acabou. Não era para ter, não era para existir. Não era para ter judaísmo hoje. Foi destruído, entre aspas. Foi totalmente transformado em cristianismo. Né? O judaísmo foi acabado. Né? Destruído. Não serviu até onde Deus queria. Depois não serviu mais. A partir do momento
em que os sacerdotes e os sumos sacerdotes, doutores da lei, né, pegaram e distorceram toda a lei a favor deles, escravizando o povo, colocando pesado jugo em cima do povo, né? A partir do momento que aconteceu isso, Jesus veio e trouxe o decálogo, ele reajustou no original, daquilo que era original. Jesus só fala disso na Valtorta, né? Ele continua falando dos 10 mandamentos na Valtorta direitinho, né? E na Valtorta ele fala sempre dos 10 mandamentos direitinho, e fala que esses 10 mandamentos deveriam ter se mantido perfeitos como eles foram dados por Deus. E ele fala, esses 10 mandamentos é ele mesmo. Jesus fala, esses 10 mandamentos sou eu mesmo, porque eu sou o verbo do Pai, eu sou a comunicação do verbo, a palavra. Então era ele mesmo. E ele veio para reafirmar os 10 mandamentos sem toda aquela lei, confusão que Moisés teve que fazer e que eles pioraram a mesma situação ainda, né? Usaram a favor deles aquela lei, né? Horrível. Jesus explica direitinho na Valporta como que eles destruíram a lei de Moisés, como eles acabaram com aquilo, como eles, nossa senhora, subverteram totalmente, né? Virou uma religião horrorosa. Jesus não pôde salvar nada daquela religião, nada. Né? Jesus não pôde salvar nada daquela religião, gente. Ele realmente anulou tudo, né? Anulou o que eles faziam. Então, assim, aí o que está acontecendo agora? Ao vir novamente para renovar a face da terra, o que Jesus está fazendo com a nossa igreja? Né? Ele também está renovando a nossa igreja. Tem coisas da nossa igreja que ele também não aceita mais, do jeito como foi feito. E aí tem gente que tem medo de ouvir falar sobre isso, né? Porque também tem muita idolatria na nossa igreja. Do mesmo jeito que aqueles homens, os judeus, idolatravam a lei, tem muita idolatria da tradição católica, tem muita idolatria, né? Então, assim, Jesus ele está tentando novamente purificar tudo isso, né? Com o livro do céu, ele não tira nada, continua os 7 sacramentos normal, continua o Papa sendo Papa, continua os padres sendo padres, ele não atrapalha em nada, ele não muda nada, mas ele veio falar que tá tudo falso, tá tudo falho, tá tudo fora do lugar, né? Tá tudo confuso, né? Ele vem explicar direitinho como que ele gostaria que fossem os padres, totalmente desapegados dos bens materiais, né? E fala muita coisa, né? Ele só fala ainda da santidade para as pessoas, eles totalmente desapegados do mundo, Então, muita coisa Jesus veio trazer para mudar, né? Para essa nova renovação do terceiro Fiat acontecer. O católico tem que mudar muita coisa. Os devotos também, ele fala dos devotos, fala dos padres, fala do Papa, fala de todo mundo, né? Que é uma imagem da igreja restaurada, totalmente restaurada. Fala que a igreja está doente, está agonizando. Ontem mesmo a gente leu isso. A igreja doente agonizando, né? Então, assim, os inimigos da igreja estão vindo com tudo para purificá-la, que é o tempo de purificação da igreja. Ele traz esse tempo para purificação da igreja. Então, a gente está passando por um processo de purificação da igreja. Então, ele mostra a igreja como no tempo em que ele veio e aqueles sacerdotes estavam daquele jeito. E hoje, Jesus veio trazer uma visão igual de como os sacerdotes estão, né? A gente não gosta de falar mal dos padres, o pessoal pensa que a gente gosta, nós, os filhos da Divina Vontade, a nossa comunidade aqui, a gente vem aqui falar mal dos padres, a gente não fala mal dos padres só não, a gente fala a verdade. Quando acontece alguma coisa que é verdade, eu falo nu e cru, sem dó, né? Mas a gente não tem nada contra os padres não, nós amamos os sacerdotes, tá? Nós temos eles santos como Jesus quer, né? A gente quer a Divina Vontade reinando na nossa igreja, né? Queremos o livro do céu sendo divulgado, né? Para que os padres possam conhecer essa santidade das santidades e vivam essa santidade das santidades. Tem padres que estão estudando o livro do céu, graças a Deus, né? E vai alcançar todos eles,
A gente não tem dúvida. Que os bons, Jesus falou que os bons vão perdurar. Jesus falou no livro do céu, os bons vão brilhar. Jesus falou, os bons sacerdotes. No livro do céu ele falou, ontem mesmo, no texto que eu li, que os bons sacerdotes vão brilhar, e esses vão mudar a face da terra. E esses bons sacerdotes que vão surgir, que vão se revelar, que vão se converter, que vão se arrepender, que vão se tornar os bons sacerdotes, eles vão brilhar na igreja nesse tempo agora, a grande renovação do terceiro FIT. E vão ser os santos dos santos e que vão nos guiar muito bem, que vão nos ajudar muito a entender o livro do céu, a mergulhar nesses mistérios que Deus está trazendo para nós. Então a gente vê plenamente, a gente traz essa verdade para eles. A gente sonha os nossos sacerdotes, principalmente no Brasil, começarem a falar dessas graças de Deus, que Ele derramou através desse livro do céu, nos ajudando a entender cada vez mais. Eles pegam o Evangelho de Maria Valtorta também, destrincham o Evangelho de Maria Valtorta para nos ajudar a entender também, que tem muita coisa no Evangelho de Maria Valtorta que a gente vai meditar que a gente não vai entender nada. É bem difícil de entender. A gente vai ter que pedir para Deus muita luz, muita graça, muito Espírito Santo, para a gente entender o livro da Valtorta, porque tem coisa aqui que é forte, né? Então, é isso, né? Falando sobre essa parte aqui do Zacarias, que me dá medo esse negócio aqui do Zacarias, viu? O anjo falou e eu não acreditei. Então, assustador. Eu fico assustada mesmo com essa atitude do Zacarias. E o anjo veio falar com ele e ele não acreditar. Como, gente? Nossa, como que uma pessoa não acredita no que um anjo vem falar? Meu Deus do céu, como que isso acontece? Eu não consigo entender, nem que o Senhor tente, eu não consigo entender. Como que o coração de um sacerdote fica tão endurecido desse jeito? Meu Deus do céu. A ponto de um anjo chegar e vir falar alguma coisa e ele não acreditar. É assustador. Não tem o que falar. Eu não sei o que falar, porque eu fico assustada. Fico mesmo. Meu Deus, eu fico assustada, eu fico preocupada, sabe? Fico preocupada com o que a gente está ouvindo hoje em dia, né? Essa parte, essa coisa do Elian ter ido confessar com o sacerdote. Um menino de 18 anos falando que quer viver na divina vontade, o sacerdote falar, não precisa ser santo assim não, né? Não é assim não. Nossa, ele falou umas coisas depois pra gente que eu assim fiquei assustada, né? Ele escreveu depois pra gente o que o padre falou no grupo. Meu Deus do céu, eu faço questão de ler pra vocês o que o Elian escreveu pra gente no grupo. E eu fiquei assustada mesmo, entendeu? Aqui ele falou assim, a Liliane comentou, nossa, estou horrorizada com esse padre falar para a pessoa não ser santa, como pode isso? Aí o Eliane falou assim, eu não falei nada de extraordinário para o padre, tinha falado para ele que a vida na divina vontade era um puro desejo de fé, que minha vida mudou completamente depois que conheci a divina vontade, que minha visão das coisas mudaram, que agora estava livre de medos e escrúpulos que eu tinha antes, então ele deve ter pensado que era exagero eu querer ser santo. Falei que a minha família mudou, que eu estava muito mais feliz. Ele ainda falou que eu iria cair. O padre falou que ele iria cair, tipo, você ainda vai pecar muitas vezes, que vai surgir na minha vida pessoas que irão me atrapalhar para seguir o caminho da santidade. Jesus, como que um padre pode fazer isso? Mas eu não aceitei isso, o Elian disse. Nada me atrapalha a não ser eu mesmo, né? Aí ele falou para mim que para ser muito santo eu teria que me isolar e destruir minha natureza. Mas é o contrário, Jesus se utiliza da minha natureza para ser instrumento dele no mundo, é verdade. O padre tem uma visão muito humana, ele antes. Eles têm uma inclinação para isso. Jesus pede, né, na vitoriosa rainha do mundo, para que eles tenham uma visão sobrenatural das coisas e não uma visão tão humana, né? Olham muito só para o mundo, né, para os obstáculos do mundo e falam que a santidade não é possível. E aí, na vitoriosa rainha do mundo, Jesus fala, vivam uma vida mística, meus queridos filhos sacerdotes. Jesus falando, consola-me ver como seus corações me desejam, como tem sede de mim e como posso encher seus corações com minha presença divina. Devem saber que eu vivo em vocês misticamente, para que a glória de meu Pai possa ser revelada. Portanto, vivam uma vida pura, que haja espaço para um amor, que haja espaço
porque há espaço, né? Vive uma vida pura porque há espaço de um amor desordenado pelas criaturas humanas. Meus queridos filhos sacerdotes, não devem pensar que é a natureza que lhes provém seu pão de cada dia e tudo o que necessitam para sustentar seu corpo. Não devem dar graças à natureza, que é simplesmente uma servidora, senão ao dono da natureza. Quando esta vida terrestre acabar para vocês, a natureza já não terá nenhum significado. Se fazem da natureza o seu Deus, morrerão junto com ela para sempre. Nossa, gente, eles fazem isso? Cuidado, não sejam vítimas da natureza. Devem ver em mim, a mim, em tudo. Devem ver Deus em tudo. Vejam minha beleza na beleza da natureza. Quando se distraírem em sua beleza, distraiam-se em mim, porque eu sou o princípio e o fim de todas as coisas, sou a origem do universo e nada foi criado senão por mim. Então, uau! Então, já falando que os sacerdotes olham para a natureza, em vez de olhar para Deus, que é o dono da natureza. Meu Deus do céu, Senhor, misericórdia. O que a gente faz com esses padres, meu Deus? Se o próprio Jesus está falando que eles olham para a natureza e não olham para o dono da natureza, eles não têm vida sobrenatural, se apegaram à terra. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, meu Deus do céu, meu Deus do céu, para que eles existem então, meu Deus do céu? Eles que deveriam ligar a gente ao sobrenatural. Eles deveriam se manter fixos no sobrenatural e manter a gente conectado com Deus. E ao contrário, meu Deus do céu, é ao contrário. É nós vamos ter que ensinar os padres. Nós temos mais fé que eles, né? No sobrenatural. Ai, Jesus, gente, vocês me perdoam, mas eu sofro demais com isso. Eu sofro muito, igual vocês sofrem. Vocês acham que a gente está falando mal dos padres? A gente não está falando mal dos padres, não. A gente está lendo o material de Jesus Cristo. A gente está lendo conteúdo dado por Jesus a essas místicas, pedindo para que os padres acordem para a vida. A gente está meditando o Evangelho de Deus, o Evangelho que o Zacarias não acreditou no anjo Gabriel. A gente só está meditando a verdade. Vamos falar que a gente está falando mal do padre? Não estamos falando mal do padre, não. A gente está pedindo desesperado, o Senhor tem misericórdia deles. E nos ajude com esses padres. A gente ama eles demais, a gente quer eles bem. A gente quer que eles voltem, né, a ter essa fé novamente. Essa fé verdadeira, que nos ajudem. A gente conta com eles. Como que pode? Eles pegam Jesus nas mãos. Como que eles não acreditam naquele mistério em que eles mesmos tocam? Como que acontece? Como que acontece se eles não acreditam no sobrenatural? Como que a Eucaristia? Meu Deus, é um milagre então que acontece cada missa. Meu Deus, porque eles não acreditam. Então, como que acontece aquele milagre da Eucaristia ser transubstanciar nas mãos deles? Meu Deus, a pessoa toca o divino, toca o sobrenatural e não acredita no próprio sobrenatural. Como que pode uma coisa dessas? Como que pode uma coisa dessas? Como? Fala pra mim. O que está acontecendo no planeta? Como que acontece uma coisa dessas? Né? Então a gente fala, meu Deus, nos ajude, Senhor. A gente não entende. Não entra na nossa cabeça. Não entra. Por mais que a gente tente, não entra na nossa cabeça. Como que pode um padre não acreditar no sobrenatural? Né? Fala sério. Ele lida com isso, gente. Ele tem que acreditar nisso. Se ele não acreditar, como que ele atende confissão? Como que eles atendem confissão? Se eles não acreditar que a absolvição acontece. Nossa, é persona Christi mesmo. Jesus fez um milagre muito grande para esses sacerdotes. Na hora que, nossa, gente, se precisasse eles acreditar para serem Cristo na hora que eles estão no ministério deles, a gente está aflito. Sorte que não precisam acreditar no mistério. Deus faz acontecer independente de eles acreditar ou não. Meu Deus, o Senhor é muito esperto. Como eu disse, o Senhor é muito inteligente. O Senhor continua essa igreja sozinho praticamente. Né? Não, Aline, eles estão lá, eles deram o sim deles. Deram o sim para quê? Deram o sim para quê? Uma profissão? Uma profissão, um ofício. Para ganhar um salário, para ter uma sobrevivência. Foi para isso, então? Para serem mestres.
professores, porque eles não acreditam no sobrenatural, o que eles são então? E aí Deus ainda é misericordioso e ainda faz acontecer o milagre mesmo assim, que não depende da fé deles, não depende do pecado deles, não depende de nada. Gente, Deus é muito bom, gente. Ele se mantém sendo transubstanciado na Eucaristia, apesar de tudo, apesar deles não acreditarem, apesar deles serem o pior padre do planeta Terra, mesmo se eles estiverem com pecado mortal, Jesus se transubstancia ali. É um milagre. Deus continuou essa igreja apesar disso tudo. Quanto mais a gente medita, mais a gente fica assim: "Ah, meu Deus, o Senhor realmente ama demais. O amor do Senhor ultrapassa todas as possibilidades do absurdo. O Senhor ama até num grau absurdo. O Senhor nos ama até num grau do absurdo, do absurdo, do absurdo, da loucura. Que amor é esse? Que amor maravilhoso é esse, gente? Que amor lindo! Que ultrapassa todos os limites naturais. Ultrapassa limites naturais da fé. Ultrapassa limites, meu Deus. Eu fico assim, uau! Meu Deus, cada vez que a gente se aproxima mais, que a gente medita mais, que a gente aprofunda mais, mais a gente ama Deus. A gente não larga Deus nunca mais, gente. É impossível a gente largar Deus. Eu acho impossível a gente largar Deus. Porque à medida que a gente vai meditando e se aprofundando mais nas coisas, todos os dias essa escola, a gente pensa, não vai ter mais nada que nos surpreenda. Não, todo dia tem uma surpresa. Todo dia tem uma coisa assim, Aline, mas isso é normal. Não é normal, porque a gente não faz meditação, né? Porque a gente não fica refletindo o dia inteiro. É quando a gente para para meditar, quando a gente para refletir profundamente numa coisa, é que a gente vai e vê e toca com as mãos o mistério. Então, a oração, a meditação, a contemplação é a coisa mais importante que tem, que a gente faz nessa missão nossa aqui, né? Falar sobre isso, meditar sobre isso, se aprofundar sobre isso é um milagre. É um milagre que transforma o nosso coração, que muda a nossa natureza, faz a gente, contemplar, ver, tocar. Se não fizer meditação, a gente não conhece essas coisas, a gente passa batido, a gente continua a nossa vida cuidando das nossas coisas e a gente nem lembra de Deus, a gente nem lembra que Ele existe. Pode vir um anjo na nossa frente e a gente vai esquecer como esse padre não deu atenção, como esse sacerdote não deu atenção para o anjo. Se ficar a gente vivendo no automático da nossa vida, se a gente ficar vivendo cuidando dos nossos interesses, a gente deixa batido, passa batido os mistérios mais infinitos da graça de Deus para nós. A graça nem existe na vida de muitas pessoas que não dão atenção para ela, que nem olha para ela. É como se ela estivesse o tempo todo à sua disposição, é como se dentro da sua casa tem uma Bíblia empoeirada, como dizem que o católico deixa a Bíblia aberta e empoeirada num canto, e você passa na frente da graça todo santo dia, passa na frente dela e ela está empoeirando, quilos e quilos de poeira está passando por cima da Bíblia que está ali, o Salmo 90 que está aberto, você passa na frente e tem tanta poeira em cima que nem chega em você. Nem chega em você. Nunca você vê aquela graça passar. Você fica lá mergulhado nos problemas, mergulhado nas frustrações, mergulhado nas contas que você tem que pagar, no seu serviço que está difícil, e fica só ali focado naqueles problemas, e a graça está ali para te dar luz, para te mostrar a visão certa das coisas, para ver com os olhos de Deus, e você não vê nada com os olhos de Deus, porque a graça está enterrada debaixo de muita poeira, que é a palavra de Deus que está enterrada ali debaixo da poeira, que você não abre a sua Bíblia para ler. É assustador. E a mesma coisa acontece nas nossas casas, é o que aconteceu na vida de Zacarias quando o anjo veio. Na hora que o anjo apareceu, a cabeça de Zacarias estava onde? Em qualquer outro lugar, menos na palavra de Deus. Tinha esquecido dos mistérios de Deus, tinha esquecido das promessas de Deus. Não acreditava mais.
Por quê? Porque naquela época tinha muito pecado. Tinha muito pecado acontecendo. Aqueles sacerdotes viam muita injustiça acontecendo. Eles nem acreditavam mais que era possível Deus concretizar a sua promessa de enviar o Messias. Por quê? Por que acontece isso? Eu vou explicar. Jesus fala agora para mim na minha cabeça. Ele falou assim, filha, sabe o que acontece? A culpa é tão grande, a culpa que eles sentem é tão grande, e o pecado que eles estão cometendo todos os dias, que eles sabem que eles não merecem. Mas só que daí eles não acreditam que eu sou aquele Deus misericordioso. E quanto mais pecado eles têm, mais eu trago a graça. Transborda a graça. Quanto mais pecado tem, mais a graça transborda. Eles não acreditam nisso, porque é uma matemática inversa. E eles acreditam na matemática, né, normal do mundo. Você faz uma coisa e recebe um salário. Você faz uma coisa e merece o salário. Se você não faz do jeito certo, você tem certeza que não tem salário. Só vai vir frustração. E como eles sabiam que eles não faziam nada que prestasse, eles achavam que eu nunca ia trazer a promessa. Eu nunca ia cumprir a promessa enquanto eles estavam longe de mim, longe da verdade. E eles sabiam que eles estavam longe da verdade. Né? Aqueles doutores da lei, sacerdotes lá, sabiam as loucuras que eles faziam. Sabiam as coisas que eles estavam fazendo, até mortes, assassinatos que eles estavam fazendo, né, para manter a vida deles lá. Se vocês verem na Valtorta, o que esses caras aprontavam, gente, usando da lei, vocês não acreditam, né? Teve um episódio na casa de Lázaro que o Nicodemos e o José de Arimateia veio contar para Jesus o que eles tinham aprontado na casa, né? O que eles tinham aprontado, que o filho do Anás, que era o sumo sacerdote lá da casa, que era o responsável, o filho do Anás, né, tinha aprontado, tinha estuprado uma menina, e a menina morreu, e a mãe da menina morreu. Sabe, uma confusão. Estuprado, eles estupram. Os sacerdotes estupram crianças. Estupram crianças. Então, Jesus vendo aquele acontecimento ali, né, vendo aquilo tudo, ele falou, meu Deus, e ele amaldiçoa nessa hora. Todos eles amaldiçoa. Tanto que o Lázaro falou assim, ai meu Deus, eu não quero ver o Senhor assim, porque Jesus ficou muito bravo, né, amaldiçoando todos eles. E Lázaro falou assim, ai, eu não quero ver o Senhor assim, ficou assustado com Jesus, com a cara de Jesus, né, porque Jesus ficou bravo. E o Lázaro falou assim, Senhor, por favor, seja aquele Deus bonzinho de novo, eu tenho medo do Senhor assim. O Lázaro falou para ele, eu tenho medo do Senhor desse jeito. Falou assim para Jesus. Mas Jesus falou, não, mas eu continuo sendo bom Deus, eu sou bonzinho, eu sou bom. Então, assim, aí o que Jesus fala para mim? Ele fala assim, filho, eles tinham que imaginar o contrário, mas como eles não me conheciam, eles não tinham mais relacionamento comigo, eles não sabiam que quanto mais no pecado eles estão, mais rápido eu venho. Quanto mais no pecado vocês estão, mais rápido eu venho. Mais eu venho correndo desesperado, providenciar as minhas promessas. Aonde o pecado superabunda a graça. Então, aonde mais precisa é onde eu estou. Aonde mais precisa é onde eu estou. Então, eu ajo diferente, mas eles não acreditam mais. Não acreditam que é possível agir desse jeito. Eles não têm um relacionamento comigo. Então, Jesus fala assim, se você ler o livro da Santa Faustina, o diálogo com a alma pecadora, meu Deus do céu, é a coisa mais linda que existe, o diálogo com a alma pecadora. Eu vou pegar, peraí. Tem pressa, não. É uma coisa que você fica assim, ele fala que é diferente, vocês não entendem. Quanto mais pecado vocês estão, mais eu amo vocês. Quanto mais longe de mim vocês estão, mais eu venho atrás de vocês. Ele fala, ele não é um Deus que ele julga dessa forma como a gente está acostumado. Ele julga totalmente diferente. A matemática dele é o contrário.
quanto mais a gente está no pecado, mais ele corre atrás de nós. Entendeu? Quanto mais longe você está dele, mais ele vem desesperado atrás de você. É assim que Deus pensa. E aí eles pensam ao contrário, eles pensam que Deus não, que Deus esqueceu. A gente não merece, a gente está matando, estuprando criança. Imagina, você acha que Deus vai vir? Você acha que Deus vai mandar um Messias? Vai mandar um anjo para falar comigo? Espero que não, né? Você acha? A gente não merece. Então eles pensam desse jeito. Não estou falando que Zacarias estuprava, não, né? Nada a ver. Mas assim, eles sabendo que está acontecendo tudo isso, eles sabem, os sacerdotes sabem que estão fazendo tudo errado, né? E como eles sabem que estão fazendo tudo errado, eles assumem, eles sabem que o pecado deles é tudo junto, né? O pecado assim soma todos os pecados deles, né? Assim, a gente está pecando todo mundo junto, porque nós somos uma raça de pessoas. E nós, né, se a gente vê o pecado do outro, por exemplo, eles estão lá no Sinédrio, eles sabem que o filho do sacerdote fez um estupro. Então, para eles, o que acontece? Deus está vendo aquele estupro e fala, vai culpar todo mundo, todo mundo está no meio. Porque a gente está protegendo, né, protegendo o filho do cara. Eles têm que proteger o filho do cara. E eles, né, dão um jeito de apagar o pecado, esconder o pecado uns dos outros. Então, aí o que eles pensam? A mesma coisa acontece com os padres. Os nossos padres também ficam escondendo o pecado uns dos outros. Não podem ficar delatando um ao outro. Então, como eles sabem que eles não merecem nada, então é por causa disso eles pensam assim, Deus já esqueceu da gente, a gente está aqui, não sei como que a gente aqui está, mas só que a gente vai ficar aqui, porque a misericórdia de Deus é tão grande, a gente vai ficar aqui, vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui, vamos largar não. Porque como ele vai voltar para casa agora? Como que ele vai largar tudo isso aqui? Né? A gente tem que continuar, né? Então, assim, eles não têm coragem de largar. Deixa eu largar, eu vou parar de ser padre, porque eu já pequei muito, né? Melhor parar. Não, eles não pensam desse jeito, né? Eles deveriam pensar, Jesus adoraria que eles pensassem desse jeito. Não, se eu tô tão errado assim, se eu não tô dando exemplo nenhum, por que eu vou ficar aqui? Né? Por que eu vou continuar sendo padre? Que mau exemplo que eu tô dando. Mas eles não sei o que acontece. Eles falam assim, fazer o quê? Ficar aqui mesmo, fazer o quê? Mas só que é assustador, gente, porque é só pra acreditar que Deus é muito misericordioso mesmo. Mas só que Deus é muito mais justo do que misericordioso, sim. Se a pessoa tem consciência de que ela tá pecando no local onde ela está, e que ela tá conivente com o pecado de outros, e ela tem consciência que ela é responsável, que ela fez um voto para cuidar das almas e ela está fazendo o contrário, né? Não está ajudando as almas a procurar a santidade, a buscar a santidade, né? Eles deveriam pensar, meu Deus do céu, eu tô frito. Eu acho que eles perdem totalmente a fé. Não tem mais fé nenhuma, porque se eles pensassem, eles iam falar, nossa, eu tô frito, gente, eu tô frito porque eu fiz um voto com Deus e eu não tô cumprindo. Então, o meu julgamento vai ser terrível. Se eu largar e voltar, né, a ser uma pessoa normal, é melhor, porque daí Jesus vai ter misericórdia de mim, porque ele vai ver que eu me converti. Eles não pensam desse jeito. Acho que eles não pensam desse jeito. Eles pensam assim, não, eu tenho que continuar comendo, tenho que continuar vestindo, tenho que continuar, né, vai ser uma vergonha muito maior, né, eu largar por causa dos meus pecados. Eles pensam desse jeito, mas Jesus fala no livro do céu que ele preferia que os caras voltassem atrás. Os caras voltassem atrás. Jesus falou que prefere que eles larguem mão. Largue mão. Não tá conseguindo dar conta? Larga a mão. Né? Mas só que eles não largam, né? Não sei o que acontece. Aí Jesus fala aqui, ó. Vinde a mim todos. A misericórdia grita. Vinde a mim todos. Aí Jesus fala, alma pecadora, não tenha medo do seu Salvador. Eu, por primeiro, tomo iniciativa lá. Eu, por primeiro, tomo iniciativa de me aproximar de ti. Pois sei que por ti mesmo não és capaz de levar-te até mim. Tá vendo? Ele sabe que a pessoa pecadora não tem capacidade de chegar até ele. Por causa da culpa. Não fujas, filha, do teu pai. Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer-te palavras de perdão e cumular-te de suas graças. Oh, como me encara tua alma! Escrevi o teu nome nas minhas mãos. Tu te gravaste como chaga profunda no meu coração.
Então ele escreve nas mãos dele com as chagas, né? O nosso nome, e nós escrevemos uma chaga profunda no coração dele, pecando, né? Alma, ela fala, Senhor, ouço tua voz que me conclama a voltar do mau caminho, mas eu não tenho coragem nem força. Não tenho coragem nem força para sair do mau caminho. E Jesus diz, eu sou tua força, eu te darei poder para a luta. E a alma diz, Senhor, conheço a vossa santidade, tenho medo de você. Ela tem medo de Deus, tá vendo? Ele fala, minha filha, mas por que tem medo do Deus de misericórdia? A minha santidade não impede que eu seja misericordioso para contigo. Olha, alma, para ti fundei o trono da misericórdia na terra, e esse trono é o sacrário. E dele desejo descer ao teu coração. Repara que não me cerquei de séquito, nem de guardas. Tens acesso a mim a todo momento. A qualquer hora do dia quero falar contigo e desejo conceder-te graça. Gente, fala, olha que lindo, gente. Olha que Deus é esse, meu Deus do céu. Quanto mais pecador você está, mais Ele quer você. Alma, ela fala, não sei se vai me perdoar tão grande quantidade dos meus pecados. A minha miséria me enche de medo. E Jesus fala, minha misericórdia é maior que as tuas misérias, menina. E as do mundo inteiro, acorda para a vida. Quem pode medir a extensão da minha bondade? Por ti desci do céu à terra, por ti permiti que me pregassem na cruz, por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração, e assim abri para ti uma fonte de misericórdia. Venha ao ir graças dessa fonte com o recipiente da sua confiança. Nunca rejeito um coração humilhado. A tua miséria ficou submersa no abismo da minha misericórdia. Por que terias que travar comigo uma disputa sobre a tua miséria? Dá-me antes o prazer de me entregares todas as tuas penúrias e a toda a tua miséria, e eu te acumularei de tesouro de graça. Então, de repente os padres lêem um negócio desse, eles acreditam, nossa, Deus é muito misericordioso, Ele vai ter misericórdia de mim, porque eu fui fiel até o fim, de mal ao bem, pecando, eu fui fiel. Gente, acorda, eles deveriam pensar. Eles deveriam pensar, meu Deus, Deus é tão bom comigo, por que eu não sou bom com Deus? Por que eu não paro de pecar? Por que eu não mudo de vida? Ele é tão bom comigo. É o contrário, gente. Se você é pecador e você vê que Deus é tão bom com você, você vai continuar pecando só porque Deus é bom? É o contrário. A mensagem de Jesus para Santa Faustina, quando eu li, eu não entendi para mim continuar pecando porque Deus é bom. Quanto mais pecado eu tenho, melhor para mim. Acho que eles devem pensar isso. Quanto mais pecado, melhor, mais honra para Deus vai ter. Não deixa eu pecar à vontade, que daí Deus vai ter muito mais honra, muito mais glória, porque vai salvar uma pessoa que é miserável, horrorosa. Será que eles pensam desse jeito? É bem possível deles pensar assim. Então eu vou pecar muito mesmo, porque daí Jesus vai salvar um grande pecador. Que glória vai ser, né? Coitado, vocês pensam desse jeito. Gente, a misericórdia, a mensagem para dar da Santa Faustina não é para pensar desse jeito. E tem gente que deve pensar assim. Tem gente que deve pensar desse jeito. Só pode, não tem explicação. Quando eu li a mensagem de misericórdia, na hora que Jesus falou para mim, o que eu entendi? Eu entendi assim, nossa, se o Senhor é tão misericordioso assim, meu Deus, acabou hoje meu dia de pecado. Meus dias de pecado acabou agora. Muito obrigado porque o Senhor me perdoa de todos os meus pecados, e a partir de hoje eu vou dar honra à sua misericórdia. Eu não vou pecar nunca mais. Eu vou ficar coladinho com o Senhor e tomar das suas graças e confiar no Senhor pro resto da minha vida. E eu não vou pecar mais. Eu não vou pecar mais porque o Senhor não merece nenhum pecado a mais. A partir de hoje que eu descobri que a sua misericórdia perdoa os meus pecados que eu cometi até ontem. A partir de hoje, outra vida. Vou ficar beijando os seus pés até eu morrer. Igual a Maria Madalena. É assim que eu penso, gente. Agora uma pessoa fala, não tenho o que fazer, eu sou pecador mesmo, então eu vou pecar até morrer, não tem jeito. Então é por isso mesmo que Jesus veio, para poder salvar a gente, porque a gente é pecador mesmo, a gente vai pecar até o último dia da nossa vida, não tem como fugir não. Eles pensam desse jeito. Sério, eu tenho certeza que essas pessoas, muitos padres pensam desse jeito. Mas só que eles não são loucos de falar isso na igreja, né? Eles não são loucos de falar lá, né? Porque eles sabem que tem que falar o catecismo, e o catecismo pede para você arrepender dos seus pecados, né? Mas é tão difícil, né? É tão difícil eles falar isso. A gente quase não ouve eles falar isso mais nas homilias. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados.
Muito difícil. Só padre que ouve as mensagens de Nossa Senhora, que é mais mariano, assim, que, né, que é carismático, alguma coisa assim, que fala pra gente poder, né, voltar pra penitência. Muito raro um padre falar pra gente se arrepender dos nossos pecados. Sério? Né? É difícil. Aí a alma fala: venceste, Senhor, meu coração de pedra é com a vossa bondade. Eis que me aproximo do tribunal da vossa misericórdia com confiança e humildade. Absolvei-me vós mesmo pelas mãos do vosso representante. Ó Senhor, sinto como uma graça e a paz desceram a minha pobre alma. Sinto que a vossa misericórdia, Senhor, me envolveu toda. Vós me perdoastes mais do que eu ousei esperar. Ou fui capaz de supor. A vossa bondade ultrapassou todas as minhas aspirações e agora convido-vos ao meu coração. Cheia de gratidão por tantas graças, andei por ínvios caminhos como filho pródigo. E vós não deixastes de ser pai para mim. Multiplicai em mim agora a vossa misericórdia, porque vedes como sou fraca. Aí Jesus fala: filha, não fales mais da tua miséria, porque já não me lembro dela. E ele não vai lembrar mais, porque você não vai pecar mais, né? Ele não vai ver mais miséria, né? Você não vai pecar mais, né? Acorda, gente. Tem como viver sem pecado. Eu quero que os padres ensinam isso para as pessoas. Senhor, ajuda os padres a rezar, a ensinar isso, que tem como viver sem pecado. Eles não acreditam mais que é possível, mas tem como viver sem pecado. E eles não ensinam isso pra gente. E a gente tá aqui tentando gritar para as pessoas: tem como viver sem pecado, gente. Tem como viver sem pecado. Tem como viver sem pecado. Tem. Existe um jeito de viver sem pecado. É a vida na divina vontade. E não é impossível. É a vida mais possível que existe no planeta Terra. Eu quero declarar isso, quero que você compartilhe esse vídeo para as pessoas. Fala: existe como viver sem pecado. Tem um jeito de viver sem pecado. Aline, é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Vou falar isso para vocês o resto da vida. Não vou parar de falar isso. Tem como viver sem pecado. Por quê? Como que é o pecado? Eu vou contar para vocês uma vez por todas. O pecado é quando você faz uma coisa com livre e espontânea vontade, plenamente consciente de que vai fazer o mal. Você quer fazer o mal. Você vai e faz o mal. Você sabe que se você pegar e contar, por exemplo, vou contar um exemplo para vocês. Eu falei com o padre sobre a pastoral familiar, né? Na hora que eu estava reclamando com o padre da pastoral familiar, tá? Se eu tivesse muito tempo ali, eu poderia pecar. Como que eu pecaria? Se eu contasse para o padre, né, o que aconteceu com a pessoa que eu estava reclamando dela, e falasse por quê, se ele perguntasse para mim: mas por que essa pessoa tem essa birra com você? Por que essa pessoa parece ter uma birra com você? Por que você acha que as pessoas têm uma birra com você? Eu poderia chegar e pecar. Eu ia pecar. Se eu falasse para ele a verdade. Porque a verdade que eu falasse para ele, depois, se ele perguntasse isso, eu ia saber que eu ia falar mal dela. Com consciência. Eu ia falar a verdade, mas eu ia falar mal dela. A verdade que é o mal dela. A verdade é uma coisa má da pessoa. Que ela fez uma coisa ruim. E eu ia falar pro padre o que ela fez de ruim. Ela que tem que falar pro padre o que ela fez de ruim, não eu. Então, eu não falei, nem iria falar o que ela aprontou. Né? Não iria falar, porque se eu falasse, seria pecado. Por que seria pecado? Porque eu tenho consciência que eu estaria falando, né, fofocando. Eu estaria denunciando o pecado de uma pessoa e eu não tenho direito de fazer isso, mesmo sendo verdade. Então, a partir do momento que Deus coloca no seu coração que a falta de caridade, né, quando você vai falar de uma pessoa, e aí você tem falta de caridade, você vai falar que é assim, o que é o problema? Na hora que eu estava falando com o padre, e ele perguntasse pra mim: mas por que você acha que ela tem birra com você? Por que mudou, né, a atitude dela com você? Eu ia ter que falar pra ela que ela falou mal do padre.
e que eu fui contra, que eu defendi ele. Eu vou ter que contar o que aconteceu. E se eu fizesse isso, seria falta de caridade. Entendeu? Falta de caridade. Falta de caridade é pecado. Mesmo você falando a verdade, é falta de caridade. Tem coisas que você não precisa falar. Entendeu? Então, eu não iria falar isso. Eu até falei pro meu filho, isso nunca que eu ia contar pro padre o que ela aprontou no dia que ela não quis mais falar comigo, a partir do momento que ela não quis mais minha amizade. Por que ela não quis mais minha amizade? Porque ela falou mal do padre e eu defendi o padre. E depois disso ela falou assim, ela pensou comigo ali, não serve mais pra ser minha amiga. Porque ela não concorda comigo. Então eu não quero mais ela na equipe da batismo, não vou chamar ela mais, porque elas, né, eu não quero conviver mais com ela, porque ela pensa diferente de mim, as duas não batem mais. Eu penso mal do padre e ela pensa bem do padre, que eu não posso mais colocar ela na minha equipe. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, ela mudou comigo desde aquele dia, não foi mais a mesma pessoa. Então, aí é verdade. Mas só que eu não preciso contar isso, essas coisas ficam guardadas no meu coração. Entrega pra Deus, entendeu? Porque é falta de caridade. Você falar pro padre, não foi por causa disso, que a partir disso ela... Não tem que falar. Quem tem que confessar o pecado dela é ela que tem que confessar. Eu não tenho que confessar o pecado de outra pessoa. Eu não tenho que ficar falando que a outra pessoa aprontou. Naquele dia eu falei com um diácono sobre isso, porque eu estava magoada, preocupada se eu estava fazendo alguma coisa errada. Porque ela me deixou preocupada na hora que ela falou pra mim o mal do padre lá, que ela falou mal do padre. Eu cheguei no diácono e falei assim, eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, eu estava indo atrás do diácono para poder me tranquilizar, né? Mas eu não estava indo com maldade, consciente de que estava fazendo uma maldade, não. Agora, se fosse com o padre, eu ia ser maldade, porque eu não, entendeu? Aí a gente tem consciência quando a gente vai fazer uma coisa com maldade. Deus, ele ilumina a sua mente para poder te mostrar, não, isso você não precisa falar. Você fala até aqui. A verdade até aqui você pode falar. Não entre mais em detalhes, porque é falta de caridade. E aí, a partir do momento que você sabe que aquilo é falta de caridade, e você... Aí o pecado, como que entra o pecado na história? Como que você peca? Por que você pecaria? Porque você quer agradar o padre e quer ter a estima do padre. Então, imagina se eu quisesse ter a estima do padre. Se eu quisesse agradar o padre e que o padre gostasse de mim. E aí eu pego e falo mal dela, para poder o padre ver, nossa, você me defendeu, que lindo. Claro que não. O padre, sendo quem ele é, iluminado por Deus, ele vai pensar, nossa, que horror, que falta de caridade. Né? Ela não precisava ter falado isso. O padre, se ele for uma pessoa iluminada, ele vai ver que você fez uma coisa horrorosa. Ele vai pensar mal de você, em vez de pensar bem. E você achando que está fazendo bem, para poder ter a amizade do padre, você vai e fala para o padre que você defendeu ele. Pra que isso? O que você vai ganhar com isso? Entendeu? Vocês estão entendendo como o pecado é uma coisa muito sutil? Ela é uma falta de caridade. Então, o pecado é você não ouvir a graça. No momento que eu estava ali conversando com o padre, né, não veio isso para mim contar. Não precisava falar isso. Não veio isso na minha mente para mim falar. Depois é que eu pensei isso. Né? Depois que eu pensei isso. Mas aí na hora Jesus falou, seria falta de caridade que você falasse. Só acho que você não falou. Então você não pecou. Jesus falou para mim, então a graça está dentro de você. Ele orienta você, se você ouvi-lo. Ele está sempre dentro de nós. Jesus está sempre dentro de nós. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós, gente. É muito difícil não ter o Espírito Santo. Só se você realmente, né, é uma pessoa assim que já está, assim, totalmente enredada nos vícios mesmo, de querer agradar as pessoas. Aí Deus já não tem mais como, né, já desistiu de você, né? Não investe mais em você. Né? Porque se Deus, ele... Nossa, mas ele acha que é impossível, gente, ele não iluminar a pessoa para ela voltar, para ela parar de pecar. É que a gente, às vezes, a gente quer tanto aparecer, que a gente nem pensa na graça. A gente finge que a graça não existe, que Deus não está na sua mente inspirando a fazer o certo. Você passa por cima dela. Você até gospe nela. Tenho certeza que na hora que vem inspiração, não faça isso. Você fala assim, eu vou fazer sim. Eu quero ser agradável para o padre. Eu quero que o padre saiba que eu defendi ele. Eu quero que o padre saiba que eu sou especial. Tenho certeza que o pecador, ele é desse jeito.
Na hora que ele ouve a inspiração, não faça isso que é falta de caridade, ele gospe nessa inspiração. Fica quieto, anjo da guarda. Fica quieto, inspiração. Fica quieto, Jesus. Fica quieto, Espírito Santo. Quem sabe da minha vida sou eu. Eu vou contar sim. Vou falar ao padre, porque eu quero que o padre seja meu amigo. Eu quero que o padre me considere. Tenho certeza que o pecador é desse jeito. Não tem como viver sem pecado. Tem como viver fazendo bem. Tem, porque a inspiração ajuda demais. A graça te ajuda demais para não pecar. Fala o tempo todo na sua cabeça. Você só peca se você for sem vergonha. Tô falando sério para você. A pessoa que peca é porque ela é sem vergonha. Ou não sabe que é pecado. Porque o pecado é uma coisa, entendeu? O pecado é uma coisa que você sabe que você está cometendo. Você tem plena consciência de que você está fazendo aquele pecado. Se você não tiver consciência, não é pecado. Por exemplo, se você pegar e falar, você é uma criança. Por exemplo, Jesus fala assim, vinde a mim as criancinhas, sejam como crianças. Então você é uma criança. Aí você estava ali conversando com as pessoas, e aí você ouviu uma conversa, e aí sem nenhuma maldade, alguma pessoa comenta uma coisa e você fala, eu vi fulano de tal, lá pegando um negócio no carro no dia tal, que não sei o que, e lá. E você não fez isso com maldade. E naquela hora você estava denunciando um crime, estava denunciando uma pessoa, estava falando alguma coisa, não sei. Na maior ingenuidade. E depois as pessoas, o quê? Como que é? O que aconteceu? Você viu uma pessoa pegando não sei o que lá no carro, naquele dia, naquela hora, e era um crime, de repente, era alguma coisa horrorosa que aquela pessoa estava fazendo, mas você não deu conta, você era uma testemunha. Uma testemunha, aí você estava conversando com as pessoas, sem nenhuma maldade, alguém comentou, fulano de tal cometeu um crime no dia tal, fez uma coisa tal. Nossa, estranho, eu estava no estacionamento e vi a pessoa pegando uma coisa no carro, assim, sem nenhuma maldade, você denunciou e confirmou que o cara realmente fez o pecado, cometeu um crime. Mas você não tinha nenhum interesse de fazer mal para aquela pessoa, você não tinha nenhuma consciência. Você estava sendo totalmente inocente naquele momento, falando a verdade. Nem pensou, você não pensou que você estava denunciando uma pessoa. Você não estava fofocando. Não era fofoca. Aquele momento ali, Deus usou sua boca para você confirmar aquilo. Então não é pecado. Aí você fica depois, meu Deus do céu, eu pequei, não devia ter contado, meu Deus do céu. Aí o problema é esse, tem gente que acha que tem coisas que é pecado que não é pecado. Porque as pessoas não sabem que é pecado, ninguém ensina. Então tem coisas que você faz que foi sem querer, que você não pensou que foi Deus, o Espírito Santo que usou sua boca para falar. E você, porque as pessoas, meu Deus do céu, meu Deus, você viu? Então você viu, é verdade, meu Deus do céu. Aí você fala, meu Deus do céu, prejudiquei aquela pessoa. Meu Deus, eu prejudiquei a pessoa, falei, meu Deus, não devia ter falado, tal. Aí você fica aquele escrúpulo, meu Deus do céu, eu acho que eu fiz uma coisa errada, eu não deveria ter falado, porque foi fofoqueiro. Eu contei o que eu vi no estacionamento, meu Deus, eu prejudiquei a pessoa, agora a pessoa vai pra cadeia por causa de mim, e eu vou ter que ser um testemunho ainda, meu Deus do céu, eu não queria isso, eu sou uma pessoa boa, eu não quero fazer mal pra ninguém, meu Deus do céu, não sei o que. Então, aí você fica pensando que você é pecador, mas só que você não fez nada errado. Você estava simplesmente num ambiente X, que estava sendo comentado sobre uma situação. Deus pegou a sua boca e com toda a inocência do seu coração, você falou assim, eu estava mesmo. Você nem estava pensando. Você só falou. Porque foi o Espírito Santo que abriu sua boca para você falar, para você fazer a vontade de Deus. Maior inocência. Uma criança naquele momento ali. E você não tem que ficar se sentindo mal. Deus estava usando você para ser um testemunho em favor do crime, contra aquele crime que foi cometido, em favor da justiça. Mas você ficou com medo, porque você é uma pessoa cheia de escrúpulo, que você não quer fazer mal para ninguém, e aí, por causa de você ter abrido a boca, você fala assim, eu sou um pecador. Eu sou um pecador porque eu não devia ter abrido a boca. Por que eu falei? Eu tenho que ter ficado quieto. E não sei o quê. Então tem muita gente que acha que é pecador sem ser pecador. E vai confessar e fica guardando a culpa pro resto da vida. Meu Deus do céu, não devia ter abrido a boca naquele dia, porque eu falei, meu Deus. E a pessoa fica o resto da vida chorando no pecado que nem é pecado. As pessoas não sabem o que é pecado. As pessoas não sabem o que é pecado.
Pecado é quando você faz uma coisa com plena consciência, com maldade no coração e de propósito. De propósito. Aí, por exemplo, se fosse pecado, essa pessoa, ela estava lá no estacionamento, viu o fulano de tal pegar uma coisa no carro, que era uma arma, alguma coisa assim, e aí estava esperando a oportunidade. Quando alguém me perguntar, faço questão de contar. Eu tenho certeza que eu vi aquele cara cometendo aquele crime, e no dia que eu tiver a oportunidade, eu vou guardar isso na minha manga para prejudicar essa pessoa. Isso é uma coisa que está guardada. No dia que alguém me perguntar, aí sim é pecado. Porque você ficou premeditando no momento que você usar aquele trunfo contra aquela pessoa X, que você estava esperando aquele momento de se vingar daquela pessoa ou de prejudicar aquela pessoa, e você tem consciência de que você queria fazer isso. Então isso é pecado. O pecado você tem vontade de fazer. Só é pecado quando a sua maldade manifesta-se. Quando é maldade pura e manifestada num ato. Quando não tem maldade, quando não tem a vontade de pecar, não existe pecado. Não tem pecado no ato. Quando não tem vontade de pecar. Então, infelizmente, não ensinam isso pra gente. Não explicam isso pra gente na missa várias e várias vezes, até entrar no cérebro da gente. Não ensinam. Desculpa, não ensinam. Aí a gente vai confessar e fala pro padre um monte de pecado lá. Tem coisa que nem é pecado, mas o padre nem pergunta, não tá nem aí, não tá preocupado com você. Pra perguntar assim, mas como que foi isso? Né? Em que ocasião que você fez isso? Mas como que foi que o padre, o Jesus, ele fala na Valtorta, que era pro padre ouvir direitinho, com detalhes, tudo que a pessoa fez e ver se realmente tinha pecado ali. Mas só que os padres não ouvem você com calma, não prestam atenção no que você fala, não te orientam direito. E aí tudo é pecado. Aí você acha que é tudo pecado. Não entende tudo que é pecado. Você vai falando, tá bom, te abençoe em todos os seus pecados, aí você vai embora. Acabou, não tem mais o sacerdócio que Jesus pediu para poder acontecer. Não tem, gente. Não tem o sacerdócio que foi ensinado lá na Valtorta, no livro, no Evangelho para os Apóstolos, né, que ele ensinou para os apóstolos, que a Valtorta escreveu, mas que no livro não tem explicado. O Evangelho mesmo, original nosso, é muito resumido, a gente sabe disso. Os 4 evangelhos são muito resumidos demais, né? Agora, o Evangelho de Maria Valtorta é detalhado, né? Conta tudo como Jesus falou inteirinho, tem mais parábolas, os discursos que Jesus fez, as conversas íntimas que teve com os apóstolos, com Pedro, ensinando sobre como atender a confissão direitinho. Por isso que eu preciso desses livros das místicas para a gente estudar. E não tem nada de errado, foram livros dados pelo Espírito Santo a uma mística católica orientada por Deus, que foi conhecido pelos papas, né? Os papas viram esse livro, leram o livro. Né? Teve um papa que leu o livro, deu o imprimento pro livro da Valtorta, falando que é pra gente ler do jeito que está escrito, que é tudo perfeito, que não tem nada de errado, que foi Jesus que escreveu mesmo, que foi Jesus que deu esse livro para ela. Então não tem erro, mas a gente fica com gracinha. Né? Por que acontecem essas coisas na igreja? Porque o demônio está, né, fazendo um estudo. O demônio é responsável por essa confusão, por essa falta de comunicação. É o demônio, gente. É ele que fica na cabeça dos padres, fica em cima da cabeça dos leigos, fica em cima da cabeça de todo mundo. É o demônio que fica atrapalhando que chegue pra gente as verdades nua e crua como elas são. É o demônio, ele que é o responsável pela confusão e toda mentira que é ensinada. Ou a falta da verdade que não é ensinada ou confundido. É o demônio que faz tudo isso. Ele trabalha incansavelmente na igreja para poder atrapalhar. É onde ele mais está. É para atrapalhar a gente entender as verdades, como elas são bem claras. E é tão claro, gente, não tem dificuldade de entender as coisas. Né? É tão claro, é muito difícil pecar se você sabe o que é pecado. Quando você sabe o que é pecado e você vive em oração contínua com Deus, sabendo o que é a vontade de Deus, vendo com os olhos de Deus cada vez mais, a coisa mais difícil do mundo é pecar. É a coisa mais difícil do mundo pecar. Aline, mas é o contrário. Não. É muito difícil pecar. É muito. Quando você sabe o que é pecado e você vive na graça de Deus e você gosta de ouvir a graça de Deus falando na sua cabeça e Deus te orienta e você é realmente íntegro, honesto, justo
se você é uma pessoa que realmente quer agradar a Deus, se você realmente é grata a Deus por tudo que Deus fez, se você ama Deus, se você realmente ama Jesus, se você realmente se preocupa com o que Jesus pensa de você, se você se importa com o que Jesus pensa de você, é ruim de você pecar? É ruim. É ruim de pecar. Mas Aline, a gente é fraco, a gente acaba chamando, xingando nosso marido, às vezes, porque ele fala umas coisas tortas pra gente, e a gente acaba, uma raiva que manifesta assim, uma pessoa aperta um botão, você dá uns gritos. Isso não é pecado? Não é pecado. Não é pecado. Quando a pessoa, ela aperta o seu botão de ira, é ela quem está pecando. Mesmo assim, às vezes ela não está pecando também. Às vezes ela não tem ainda ela te ama e está querendo te corrigir. Ela te ama e quer te corrigir, né? E ela exagera. Esse que é o problema do ser humano, é as paixões. São paixões. Aí o problema é a falta de domínio. Jesus explica no livro do céu que o problema nosso é a falta de domínio das nossas paixões. Então, para dominar as paixões, é outro trabalho diferente, não é mais base de pecado. É outra coisa. Por exemplo, se o seu marido ele é apaixonado, igual o meu é muito apaixonado pelo serviço, muito apaixonado pelo perfeccionismo, ele é apaixonado. Então, quando ele vai me corrigir, ele fala 20 vezes a mesma coisa e me deixa louca de raiva, porque parece que eu sou uma demente, uma louca. Porque ele fala 20 mil vezes a mesma coisa, parece que você é uma demente, que você não entende o que ele fala. Por causa da paixão dele. Ele te deixa louca de tanto que ele fala. Então é uma paixão, uma pessoa que não se domina. Ele se domina com a funcionária dele porque ela não é a mulher dele. Daí com ela ele se domina. Ele fala, não, com ela tem que falar. Com a pessoa estranha, o seu marido fala uma vez só, 2 vezes no máximo. Mas com a esposa, o marido fala 20 vezes. Por quê? Porque ele ama mais a esposa. E ele não quer brigar mais com a esposa. Então, por causa da paixão que ele sente pelo perfeccionismo e pelo amor que ele sente com a esposa, ele pega e fala 20 vezes como se a esposa fosse uma criança de 1 ano de idade que não entende. E a esposa, achando que ele parece que ele está chamando você de uma demente, você fica bravo com ele. Fica bravo e briga. Com toda razão, porque por que o cara vai fazer isso com você? Te tratar como uma criança de 1 ano de idade? Não tem pecado nessa briga. É amor, é tudo amor, mas só que o que está acontecendo nessa família, nesse casamento? Esse amor exagerado, essa paixão exagerada, é tudo exagero do ser humano, é falta de domínio próprio. E aí, esse domínio próprio é muito delicado, porque você tem que fazer um processo de conhecimento, de autoconhecimento de si mesmo. Entendeu? Tem que ter um processo de autoconhecimento de si mesmo. Para você ver o que é paixão. Isso não é ensinado na igreja. Só Jesus que ensina no livro do céu. E olha lá, a gente tem que meditar muito para entender. Tem que meditar muito para entender o que é paixão. É o que acontece dentro das nossas casas. Você vai chamar a atenção do seu filho, você exagera, porque você não quer que seu filho erre nunca mais. E você fala muitas vezes como se seu filho fosse um demente mesmo. Você fala 20 vezes. Não pode, não pode. Você entendeu que não pode? O seu filho já entendeu que não pode. Mas você fica lá, não pode, você está entendendo que não pode, o menino fica nervoso. Mãe, eu não sou burra, eu entendi que não pode. Então você é exagerada. Isso é paixão, falta de autodomínio. Você parece que não pensa quando você vai chamar a atenção do seu filho, como se ele fosse a pessoa demente. Não é demente, ele entende o que você está falando. Mas só porque ele não falou tá bom, mas ele fala, às vezes tá bom, mas você não ouve. Mesma coisa aconteceu com meu esposo, quando ele vai me chamar a atenção, eu falo, tá bom, já entendi. Ah, mas... Eu entendi. Eu entendi! Eu entendi! A pessoa fica, entendeu? É autodomínio que a pessoa não tem. Paixão. São paixões. E Jesus fala que a gente tem que dominar essas paixões. E ninguém pecou. Ninguém teve intenção de pecar, ninguém teve intenção de magoar o outro, ninguém teve intenção de pecar. Ai, mas aí você vai lá pro padre, eu briguei com meu marido, padre. Meu marido não tem paciência comigo, padre. Eu briguei com ele, eu tô com raiva dele, padre, porque ele brigou comigo, falou 20 vezes a mesma coisa, padre.
eu mandei ele para aquele lugar, porque ele parece que ele não sabe que eu entendo. Ele falou umas 20 vezes, eu fiquei brava e acabei jogando o chinelo na cara dele. Foi maldade quando você jogou o chinelo na cara dele? Você tinha premeditado que você queria que machucasse ele? Não é pecado. Foi uma resposta, né, ao exagero de uma paixão do outro, da fraqueza da outra pessoa. Não tem pecado aí. É exagero do outro. Pecado é quando o outro tem maldade. Nossa, eu vou chamar a atenção da minha esposa. Hoje eu vou pisar nela, vou aproveitar, vou pisar nela. Ele premedita, entendeu? Tá com raiva, tá com rancor. Porque ele colocou na cabeça dele. Tem gente que tem isso. Tem pessoas que estão contaminadas com algum pensamento. Então imagina que o seu marido ele vai pecar. Como que ele vai pecar contra você? Ele tá com raiva de você por alguma coisa que você fez. Aí ele quer dar um castigo. Ele quer dar vingar de você. Então ele fica esperando a oportunidade para quando você falhar e fazer uma coisa errada, para ele te humilhar. Isso é pecado. Porque ele premeditou. A próxima vez que ela fizer uma coisa errada, eu vou aproveitar e vou... Isso é pecado. Porque tem maldade. Mas se não tinha maldade, aconteceu. E aquela paixão da pessoa é perfeccionismo puro. É da natureza da pessoa. Você vê que não é pecado. Você vê que aquela pessoa não tinha maldade naquele ato. Mas quando a pessoa já está guardando uma mágoa de você, você fez uma coisa contra ela, falou mal dela na frente da mãe dele, por exemplo, você falou, sem querer você falou mal na frente da mãe dele, sem maldade nenhuma. Ai, o Alan, nossa, precisa ver que o Alan ele aprontou esses dias. Ai, meu Deus do céu, ele pegou e fez isso. Aí ele ficou com raiva de você, achando que você tinha feito de propósito para poder... Não, você falou assim, igual uma boba, nem pensou. Falou na frente da sogra que ele aprontou alguma coisa lá. E ele ficou com raiva de você porque você falou mal e guardou aquela raiva. Ah, deixa ela. Próxima vez que ela aprontar, e ele fica guardando no coração aquilo lá. Ah, na próxima vez que ela pisar na bola comigo, eu vou me vingar. Vou fazer a mesma coisa que ela fez comigo. Isso é maldade, isso é pecado. Não tem brigas que tem pecado, tem brigas que não tem pecado. Aí, para saber disso é complexo, não sei. Para entender isso, então, por causa que é difícil, dá trabalho fazer o discernimento, por isso que os padres, eles não ajudam a gente mais. Eles entendem que tudo é pecado, porque tudo tem maldade, entendeu? Eles falam, é melhor a gente falar que tudo é pecado, que é mais fácil pra gente. Vamos absolver todo mundo. E não explicam, não tem esse trabalho de explicar. É falta de caridade dos padres, que eles não têm mais... Perderam a vontade de explicar, porque eles sabem que tem muita maldade nas atitudes das pessoas, e aí todo mundo tem maldade, todo mundo é pecador, então é mais fácil falar, todo mundo é pecador, todo mundo peca, é mais fácil, vamos pecar, então tudo é pecado, vamos absolver todo mundo. É assim, eles acham que é muito mais fácil viver assim. Gente, se a gente soubesse, né, o que realmente, se a gente soubesse o que é realmente pecado, nunca mais a gente pecava, gente. Só ia pecar quem quisesse pecar mesmo, quem é malvado mesmo, que gosta de querer do pecado. Quem gosta do pecado é que vai pecar. Quem sabe o que é pecado não peca. Quem sabe o que é pecado e ama a Deus não peca. Por isso que eu falo para vocês, eu não acredito que eu peque, porque eu penso 1000 vezes em Deus o dia inteiro, em agradecer o tempo todo, e eu fico atenta a todas as minhas atitudes para que eu não fale com a caridade com ninguém. Não tenho essa maldade no meu coração, não fico com essas maldades no meu coração, ocupo meu coração com a palavra de Deus o dia inteiro, só penso em agradecer a Deus o tempo todo, fico focada em ouvir só a palavra de Deus o tempo todo, fico enchendo a minha mente das palavras de Deus, ouvindo Jesus falar o tempo todo, cada vez mais inebriada das graças de Deus, cada vez mais inebriada das graças de Deus. É muito difícil eu ter tempo para ficar pensando em pecado, porque o pecado você precisa pensar nele para poder você cometê-lo, né? Você tem que premeditar para poder você cometer pecado. Você tem que viver com sua mente focada em pecado para poder você cometer pecado. Não é assim tão simples pecar. Para você pecar, você tem que ficar pensando no pecado. Você tem que ficar guardando mágoa no seu coração, lembrando.
as ocasiões que as pessoas fizeram mal para você, entendeu? Agora, se você é uma pessoa que vive inebriada na graça de Deus, ouvindo Deus o dia inteiro, cantando o dia inteiro, né? Se enchendo de Deus, não fica focada em estima própria, querendo agradar os outros, não fica querendo essas coisas, tudo que Jesus fala no livro do céu, né? Você não tem estima própria, você não tem respeito humano, você não quer agradar ninguém, você não quer mostrar o que você não é, você não quer se proteger, não quer se defender de nada. É impossível a pessoa que vive na divina vontade, segue o livro do céu, pecar, só se ela for muito besta. Só se ela não estiver prestando atenção no que ela está estudando. Porque eu presto muita atenção no que eu estudo. Não só no livro do céu, na Torta, na Missão de Deus, na Mente dos Jesus Cristo, todos os livros que eu leio, eu presto muita atenção. Até no Evangelho, na homilia do Padre, no Evangelho do dia. Presto muita atenção e essas palavras ficam inebriando na minha cabeça o tempo todo, e me iluminando o dia inteiro. É muito difícil, filho. Eu falo pra você, é difícil. É muito. Eu não lembro quando foi a última vez que eu pequei. Aline, não acredito. Sério, eu não lembro a última vez que eu pequei, gente. Eu não lembro. Aline do céu, muito sério, você tá falando. Tô falando sério. Eu sei o que é pecado. Eu sei o que é pecado, então eu não peco mais. Aline, muito sério isso aí, você falando. Aline, é muito sério, você é pecadora. Sim, gente, eu sou pecadora, assim, pela natureza deficiente, aquela coisa toda, né? Se você tem uma natureza fraca, deficiente, que se o seu marido vem brigar com você, você dá uns gritos, né, quer jogar chinelo na cara dele, isso é da sua natureza. Quando a pessoa pisa no seu calo e te deixa com raiva, você tem ainda, de repente, uma paixão, uma fraqueza, uma debilidade da sua natureza. Isso é natural, da sua natureza. Se alguém belisca você, dói. Entendeu? Se alguém te provoca, você... Isso é natural. Isso é natural. Igual um animal, por exemplo. Vamos pensar, Jesus fala que os animais vivem na divina vontade. Aí você tem um cachorrinho na sua casa, um cachorrinho lindo, maravilhoso, fofura mesmo. Aí você pega e começa a bater nesse cachorro todo santo dia. Bate nele todo dia. Bate. Ele começa a ficar com raiva de você. Ele começa, mas por que ela bate em mim todo dia? Fica meio assim. Na hora, ele fica tão traumatizado com você que você fica batendo nele, igual uma criança que bate no cachorro dele. E na primeira oportunidade que você chegar e ele estiver comendo alguma coisa e você chegar, ele vai pensar que você vai bater nele e tirar a comida dele. Ele vai morder você. Mesma coisa, se você tem um cachorro, né? E de repente você chega com ele, você nunca bate nele, mas só que ele tá comendo. Ele tá comendo uma coisa. Você, né, jogou um osso pra ele, nossa, ele ama osso. Ele tá lá jogando osso. Aí você chega com uma vassoura pra tentar limpar. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Aí eu vejo que tá sujo com alguma coisa a casinha dele. E ele tá lá comendo o osso que ele gosta. Aí eu chego com a vassoura pra tentar limpar. Nossa, ele vira bicho. Porque ele acha que eu vou bater ou tirar a comida dele. Ele fica bicho, vira bicho. É pecado o que ele fez? É pecado? Aline, mas é cachorro, ele tem um instinto. Ele tem um instinto natural, não é pecado. Então, nós também temos instinto natural. Nós também temos. Então, se uma pessoa, por exemplo, se você é uma pessoa que você apanha todo dia, você é uma criança que apanha todo dia do pai, quando seu pai chegar perto de você e você já tá assim, na defensiva, com medo dele, entendeu? Porque ele bate em você todo dia, isso não é pecado. Se você tá na defensiva, porque você já tá traumatizado com aquela pessoa, então você se defende. Isso não é pecado. Aí o seu marido, ele é uma pessoa, né, que vocês vivem bem. De um dia para noite, de um momento na outra, ele pisa na bola, ele faz uma coisa que você grita com você, do nada, assim, sem motivo nenhum, e você não estava esperando, e você reage, credo, vai pra puta que pariu, fala um palavrão assim, e saiu assim, não é pecado também. Porque ele provocou como provoca um animal. Você tem um instinto, você tem um impulso natural, isso não é pecado.
Aí você vai lá confessar com o padre. Padre, meu marido chegou em mim, me beliscou. Você precisa ver, eu chamei ele daquele jeito. Eu falei, ele me beliscou. Nossa, e eu falei o palavrão, me beliscou. E eu, de repente, falei o palavrão. Nossa, eu pequei. Não é pecado, não. Tem nada de pecado naquele palavrão que você falou. Ele chegou, de repente, você não estava esperando, te beliscou. E você, vai para aquele lugar. Você nem pensou para falar. Você acha que é pecado? Acorda pra vida, gente. Gente, até isso eu tenho que ensinar vocês, né? Claro que eu tenho que ensinar, porque ninguém ensina. Jesus custou para me ensinar essas coisas. Custou para me ensinar essas coisas. Vocês não têm noção como custou para me ensinar essas coisas. Eu aprendi com Jesus direto. O Espírito Santo me ensinou, junto com a ajuda desses livros. O livro mais importante que me ensinou foi a Valtorta. Sério. Esse livro da Valtorta foi o livro que me ensinou o que é pecado. Nesse livro que Jesus explica o que é pecado. É uma delícia esse livro. Esse livro da Valtorta é o sonho de Deus para a vida de qualquer ser humano. Além do livro do céu, que também te ajuda a entender o que é paixões. Né? O livro do céu que te ensina o que é paixões, ensina outras coisas, ensina muita coisa. Nossa, ensina tudo, né, praticamente. Mas o que me ensinou o que é pecado foi da Valtorta. Maravilhoso. Muito importante. Vocês têm que entender. Não é pecado um monte de coisa que a gente faz. Um monte de coisa. Nossa, um monte de coisa. Jesus me ensina tudo isso. Então, o pecado é só maldade. O pecado tem maldade mesmo. O pecado é premeditado. O pecado tem inveja. O pecado tem tudo quanto é coisa. O pecado tem muita coisa ruim. Então, é de dentro do coração do homem que vem o pecado. Jesus fala. É de dentro do coração do homem que vem a iniquidade, a maldade e tal. Por quê? Porque ele premedita no seu coração. Ele fica guardando rancor. Ele acha que as pessoas estão querendo mal dele. Ele acha que a mulher dele está querendo mal dele. Falou mal da esposa, né? Falou mal aquela cena que eu falei. A mulher contou uma coisa sem querer dele para a mãe dele. Aí ele fica com raiva, mas não fala nada. Guarda no coração. Deixa ela. E fica lá guardando no coração. A minha esposa sem vergonha, ela não gosta de mim. Ela é esperta. Deixa. E fica premeditando no coração. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou detonar com ela. Isso é pecado. Vou castigar ela. Vou me vingar. Fica pensando. Que hora que vai fazer isso? Esperando a oportunidade. E sempre esperando a oportunidade. Tá esperando a oportunidade. Isso é pecado. Maldade. Maldade. Gente, é fácil discernir o que é pecado. É fácil. É só assim que é pecado. Aí tem o pecado venial e o pecado mortal. Qual a diferença entre os dois? O pecado venial é esse tipo de pecado aí, né? Que você vai e comete assim, do dia a dia, né? Uma raivazinha, alguma coisa assim, que você comete no dia a dia, que não... Né? Que é coisa leve, uma mentira que você fala consciente, que você falou que é mentira, mas é leve, né? Você falou para poder ajudar alguém, mas você sabe que você vai para ajudar. Mas Aline, se a pessoa mentiu para fazer caridade, não é pecado. Então, depende da caridade, né? Entendeu? Tem pecado venial que nem é considerado pecado, que dependendo do que você fez, você sabe que você estava mentindo. Por exemplo, você estava lá no hospital. Aí a pessoa lá no hospital, o médico falou, não pode falar nada forte para ela. Não pode contar nada forte. Aí o médico fala para você, não pode contar nenhuma, porque ela está muito nervosa, ela está tendo que recuperar. Então, se ela perguntar alguma coisa, vocês não podem falar nada forte, nada que vai... Meu Deus, o médico está dando conselho para você, falando que você não pode falar certas coisas. Aí você vai visitar ela e ela conta, ela pergunta, como que tá o fulano de tal? Aí você não conta a verdade. Né? Por exemplo, um filho dela drogado. E ele teve uma overdose, enquanto ela estava lá no hospital. E ela não pode ter notícias, e ela passou por uma situação difícil. O filho dela teve uma overdose, está internado também, igual ela. E aí o médico, você não pode contar nada, não pode falar nada para ela, muito forte. O médico falou isso. Aí ela pergunta, como que tá o fulano de tal? Como tá o meu filho? Aí você, tá tudo bem, tá em casa. Mas por que ele não veio me ver?
Ah, porque ele está trabalhando. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Isso é caridade. O médico falou para você não contar nada muito forte para ela. Meu filho está com overdose. Overdose. Ficou desesperado porque a mãe está doente. E aí ele já era drogado, ele pegou e exagerou, achou que a culpa era dele, vai saber, né? E aí ele acabou tendo uma overdose e está no hospital. Vai estar vivo, está lá no hospital, mas você não pode contar para ela, porque ela também está no hospital. E o médico falou, não pode falar nada forte que ela piora. Você ama aquela pessoa, você vai falar para ela a verdade? Então não é pecado. Mas quando é pecado? Quando é pecado, não tem nada, o médico não falou nada para você. E ela pergunta, né? E ela pergunta assim, onde está meu marido? E aí o marido dela tá lá, né? Sei. Ficou em casa porque não quis vir ver ela, né? E aí você não entendeu nada porque ele não quis vir ver. Ela vendo futebol. Ela vendo futebol. Só por causa do futebol não foi visitar ela. E aí, nesse caso, ela não tem nenhum problema você falar a verdade pra ela. Ela já sabe que o marido é. Mas aí ela, né? Você quer defender o cara, não sei, ele não merece defesa. Né? Aí ela pergunta, cadê meu marido que não veio me visitar aqui? Aí você mente. Ah, é. Aí você inventa. Ah, é que ele foi fazer uma coisa, um favor pra mim, sabe? Ah, nossa, mas que favor que é esse? Ah, ele. Aí você tem que aumentar. Aí é pecado. É pecado venial. Né? Entendeu? É pecado, porque não precisava. Você tem que ter falado a verdade. Ah, ele não veio porque você vergonha, né? Você conhece como é seu marido? Hoje ele não quis saber, não. Quis ficar com o futebol dele. Corinthians dele é muito mais importante que você. Mesmo que dou, mas ela não. É verdade. Fala a verdade. Né? Você é irmã dele, por exemplo. Você é cunhada dela. É irmão do. É seu irmão. Mas você quer defender ele e você fala mentira. Mas a mentira tem perna curta. Ah, mas o que é mesmo que ele foi fazer pra você? Aí você tem que aumentar mais. Aí é pecado. Pecado. Porque você tem consciência que você tá pecando, defendendo uma pessoa que não merece defesa. E ela não tem nenhum problema de você contar a verdade pra ela. Entendeu? Então são exemplos práticos. E daí dá pra você entender. É um pecadinho que não tem tanto assim, não é tão grave. É genial. Agora o pecado mortal, gente. O pecado mortal é muito grave, porque o pecado mortal, você tem plena consciência, né? Não pode matar uma pessoa. Você vai, premedita, né? E você vai destruir aquela pessoa na primeira oportunidade que você tiver. Não é só destruir aquela pessoa com uma arma, tirando a vida dela, não. Você quer destruir aquela pessoa, quer tirar ela do emprego, né? Quer prejudicar aquela pessoa. Então, matar não é só matar uma pessoa, e você vai fazer isso de propósito mesmo. Você vai planejar isso. Né? Quando tiver uma oportunidade, você vai prejudicar aquela pessoa, mas caprichado mesmo. Já está pensando tudo que você pode fazer para prejudicar. Para tirar ela do emprego, para dar uma rasteira nela, ela está no seu lugar, numa vaga que você gostaria, né? E você quer tirar ela daquela vaga, né? E você fica premeditando a oportunidade para quando você tiver a oportunidade, você tirar aquela pessoa do seu caminho. Então, isso é matar. Mesmo que você não atire na cabeça dela, mesmo que você não dê veneno para ela. Mas se você quis eliminar aquela pessoa de um posto onde ela está prejudicando você, você está matando também. Isso é pecado mortal. Entendeu? Então, qualquer pessoa que você quer eliminar da sua vida, em qualquer circunstância, de qualquer forma que você queira nunca mais ver aquela pessoa na sua frente, entendeu? Até o seu irmão, por exemplo. Se o seu irmão, ele te magoa muito, já fez muita coisa, você não quer saber dele, ele fez uma coisa contra sua mãe que você não quer nunca mais ver ele. Ele fez uma coisa que você nunca mais quer ver ele na sua frente. Se você falar para outra pessoa, nunca mais quero te ver na minha frente, nunca mais. Fez uma coisa muito assim, que te magoou muito, que foi assim muito ruim mesmo, você nunca mais quer ver o seu irmão na sua frente. Nunca mais quer falar com o seu irmão. Então isso também é um pecado mortal. Você cometeu com certeza, assim, de não querer mais ver aquela pessoa na sua frente.
entendeu? É pecado mortal. Então, pecado mortal, não matar, significa eliminar uma pessoa da sua vida, seja de qual forma que for, tanto matando como matando mesmo, enterrando a pessoa, né, que perdeu a vida, ou uma pessoa que você não quer mais vê-la, você não quer mais ver na sua frente. Ah, Aline, mas se eu não puder, por exemplo, eu tive um filho, uma filha, e eu não tenho condições de criar essa filha e eu dou para adoção. Eu estou pecando mortalmente contra essa menina, mas a minha intenção é dar uma outra família para ela, porque eu não tenho condição de sustentar. Isso é pecado mortal? Não, isso não é pecado mortal. Isso é um pecado, né? É uma falha, mas não é pecado. Você vai falar para Deus, Senhor, eu não quero abortar essa criança, mas eu também não tenho condições. Uma pessoa pode adotá-la e dar uma vida melhor para ela. Com dor no coração, eu vou dar essa menina para alguém. Então, isso não é pecado. Você não está eliminando ela da sua vida porque você não quer ela mais. Não, nem sentiu amor direito com ela, né? E o amor que você sentiu por ter dado a luz a essa criança é justamente o que você fez, o ato de sacrifício de você ter dado ela para alguém. Então, você demonstra claramente amor, né? Você ter dado ela para uma pessoa, doou ela para uma adoção. Isso é um gesto de sacrifício. Então, isso não é pecado. Entendeu? Então, é muito importante vocês entenderem isso, tá? Então, vamos seguir em frente, que senão não caminho para, né? Um caminho para frente aqui. Vamos lá. Eu acho que achei que é importante falar esses assuntos, porque, né? Coisa de sacerdote, pecado, então, né? Ele aqui falando, né, do anjo, que ele não acreditou no anjo, né? Então, essas coisas, tudo. Então, vamos lá. Os presentes ficam pasmados tanto pelo nome como pelo milagre, pelas palavras de Zacarias, porque ele fala uma coisa bonita aqui, né? Ele fala que o anjo falou e eu não acreditei. Mas agora, eu creio e em mim se faz a luz. Glória a Deus. Ela está entre nós e vós não a vedes. Está falando de Nossa Senhora, que está com Jesus no ventre dela, ele teve a luz, né? A sorte dela será não ser vista, porque os homens têm um espírito entulhado com outras coisas. Ele está falando dele mesmo, né? O espírito entulhado com outras coisas e pouco interessado na luz. Mas o meu filho verá essa luz e falará dessa luz. E para ela fará que se voltem os corações dos justos de Israel. Então ele está falando de João Batista, que vai ver Jesus, vai ver a luz, vai falar dessa luz e apontar essa luz para as pessoas, né? Eis lá o Cordeiro de Deus, né? Vai apontar Jesus. Então esse é a missão de João Batista. A missão de João Batista principal é ser testemunho, né? Ele é a luz, ele é o Cordeiro de Deus, é o sinal, né? Um sinal importantíssimo para aquela época. Se não tivesse uma pessoa para apontar o Messias, né? Ia ser complexo. Precisava de uma pessoa, né, que pudesse apontar a pessoa que é um testemunho, que todo mundo acredita nele, e ele, né, que foi criado para ser testemunho, para ser profeta, né? Santo, você vê que o João Batista foi necessário para a vinda de Jesus, para ser o precursor de Jesus. É muito importante entender o papel de João Batista, porque muitos apareciam naquela época dos judeus falando que era o Messias. Então tinha que ter um sinal, não só vários sinais. A estrela com os reis magos foi um sinal, né? Os anjos né, em Belém que apareceram foi outro sinal. Então, são vários sinais para poder eles não ter dúvida. Então, Deus, ele por justiça, ele mandou muitos sinais naquela época para poder não ter dúvida de que Jesus era Messias. Muitos sinais mesmo. A própria ida de Jesus no templo foi um sinal muito forte, né? Nos 12 anos. Foi um sinal muito forte também. E João Batista, ele era muito conhecido, né? Muito conhecido como santo, porque viveu no deserto. Era um penitente, era um homem santo, conhecido como santo, né? Então, por causa disso, ele era muito seguido naquela época e muito considerado. Suas palavras eram palavras realmente duras, né? De conversão mesmo. Então, sim, ele era muito acreditado. Então, foi muito importante ele apontar Jesus, falando que aquele lá é o Cordeiro de Deus. Ele é o enviado de Deus. Então, era muito importante esse papel de João Batista, né? É muito sério.
E tu, bendito e eterno Senhor, Deus de Israel, porque visitaste e remiste o teu povo, suscitando-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, segundo a promessa feita pela boca dos santos profetas desde os tempos antigos, de livrar-nos dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam, para pôr em ação a tua misericórdia para com nossos pais, e lembraste da tua santa aliança. Este é o juramento que fizeste ao nosso pai Abraão, de conceder-nos de sermos livres das mãos dos nossos inimigos, sem temor de servirmos com santidade e justiça em tua presença, durante toda a vida e continua até o fim. Os presentes ficam pasmados tanto pelo nome como pelo milagre, pelas palavras de Zacarias, né? E a Isabel fica tão feliz, abraça a Maria, né? Tão feliz que ela ficou de ver o marido dela conversando, né? Então, é lindo. Aí foi muito, muito bonita essa cena, né? Que ele vai diante de Nossa Senhora, né? Ele fecha a porta na hora que a Nossa Senhora está conversando com a Isabel no quarto, cuidando do menino que estava chorando igual não sei o quê, né? E só se calma no coração, né? No colo de Maria, né? O João, na hora que ele é circuncidado, ele chora, 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 ninguém consegue acalmar, nem o leite da mãe consegue acalmar ele, daí só Nossa Senhora que acalma ele, né? E aí ele vai no quarto, fecha a porta e fala, olha para Maria e fala com lágrimas nos olhos. Mas ele quer falar e continua calado, não consegue falar. Anda para frente, ajoelha-se diante da Maria e fala: abençoa este miserável servo do Senhor, diz ele. Abençoa, porque tu podes fazer. Tu o trazes em seu ventre. A palavra de Deus me falou. Na hora em que eu reconheci meu erro. Olha, ele reconheceu o erro dele naquele momento, gente. Uau, me deixou meio assustada, né? Ele reconheceu o erro dele na hora que, né, o menino, falaram do nome do menino. Doido, não entendi. Por que ele reconheceu o erro só ali? Viu a mulher grávida todo o tempo? Eu não entendi essa parte, né? Como que pode, né? Tudo bem. A palavra de Deus me falou, na hora que eu reconheci meu erro e acreditei em tudo o que me havia sido dito. Né? Por que demorou tanto, né? Eu estou vendo a ti e a tua feliz sorte. Em ti eu adoro o Deus de Jacó. Tu, meu primeiro templo, onde o sacerdote que regressa pode orar ao Eterno. Bendita és tu que obtiveste a graça para o mundo, doando-lhe o Salvador. Estão falando que ela é bendita, né? Perdoa o teu servo se ele não viu a tua majestade. Tu nos trouxeste todas as graças com a tua vinda, Maria, porque por onde passas, ó cheia de graça. Deus opera os seus prodígios. Santas são as paredes que te abrigam, santos se tornam os ouvidos que ouvem a tua voz, e santas as carnes por ti tocadas. Santos os corações aos quais concedes graças, ó Mãe do Altíssimo, ó Virgem profetizada e esperada para dar ao povo de Deus o Salvador. Maria sorri, cheia de humildade, e fala. Ela fala, louvor ao Senhor, somente a Ele, dele, não de mim, que procede toda a graça. Então, somente dele que procede toda a graça. Linda, 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 humilde, 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 humilde. Fofa, 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 lindeza. Ô mulher maravilhosa. E ele te dá essa graça, ela fala, porque tu o amas. Continua no caminho da perfeição nos anos que ainda te restam, Zacarias, para mereceres o seu reino. E o meu filho abrirá para os patriarcas, para os profetas e para os justos do Senhor. E tu agora que podes orar diante do santo, reza por esta serva do Altíssimo. Porque ser mãe do Filho de Deus é uma feliz sorte, e ser mãe do Redentor deve ser partilhar de uma dor atroz. Reza por mim, que a cada hora que passa sinto crescer o peso dessa dor. Durante toda a minha vida deverei levar comigo esse peso. Ainda que eu não veja os pormenores deste peso, sinto que será bem maior do que se fosse posto o mundo sobre estes meus pobres ombros de mulher. Será bem maior, né? Não será um bem, não. Ela fala assim, será bem maior o peso do que se fosse posto o mundo sobre estes meus pobres ombros de mulher, e eu tivesse que oferecê-lo ao céu. Nossa! A dor que ela vai sentir vai ser maior do que se ela tivesse o mundo inteiro nas costas para oferecer ao céu. Uau! Eu sozinha, pobre mulher, o meu Messias, o meu filho, agora o teu não está chorando, porque eu estou ninando. Mas poderei eu ninar o meu para acalmar sua dor? Nossa!
Uau, né? Reza por mim, sacerdote de Deus, o meu coração está tremendo. A reunião tá bom. Daqui a pouco eu vou. Deixa eu perguntar. Reza por mim, sacerdote de Deus, o meu coração está tremendo como uma flor exposta à ventania. Eu olho para os homens e os amo, mas vejo atrás dos seus rostos aparecer o inimigo, fazendo deles inimigos de Deus e de Jesus, o meu filho. E a visão termina com a palidez de Maria e com suas lágrimas que fazem ficar brilhante o seu olhar. Então, gente, eu vou ter que ir na reunião do meu filho, não vai dar para terminar. Tem uma parte enorme aqui, aí à tarde eu faço, tá bom? Fico devendo para vocês, eu faço o vídeo depois, parte 2, tá bom, torta. É uma colocação de Nossa Senhora muito interessante aqui, e daí se der tempo eu vou fazer, hoje mesmo. Eu acredito que vai dar sim. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós, filhos. Mas tenho certeza que a aula foi muito proveitosa, porque falar o que é pecado é uma coisa inédita, ninguém explica isso, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, foi muito bom. Eu tenho certeza que vai ser muito valiosa essa aula para muitas pessoas que precisam conhecer isso. Não tenho dúvida do que eu falei seja verdade, porque é verdade. Podem perguntar para um padre, mandar para padres, né? Podem questionar, pode pesquisar o que é pecado, que vocês vão ver que é isso mesmo, tá? Não falei nenhuma besteira, tá bom? Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe a todos.